Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Nesta quinta-feira, muita informação chegando de Brasília. Nesse exato momento, muita coisa importante você tem que saber de tudo que está rolando. Eu quero já que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo que rola nos bastidores da política. Sem mais enrolações, nós já vamos para esse vídeo, então deixa seu like e bora compartilhar as notícias. O governo Trump estuda classificar o PCC como terrorista mesmo com Lula contrário. É isso mesmo. O governo de Donald Trump estuda classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização terroristas, mesmo após a gestão de Lula se manifestar contra tipificar as facções criminosas dessa forma. Para os Estados Unidos, a resistência do Brasil não é um impeditivo para que Washington avance com o plano. A visita de emissários de Trump para discutir a questão com o governo Lula foi um gesto para que a iniciativa fosse discutida e implementada em conjunto. Ante a resistência do Planalto, Washington pode prosseguir na nova estratégia contra o PCC e o CV de forma unilateral, ou seja, sem a concordância de Lula. É claro, não querem combater a bandidagem, por que será? Trump não vai ligar para isso e vai meter o ferro. Outra informação, Nicolas Ferreira protocola pedido de impeachment de Dino por fala sobre petista. É isso mesmo. O deputado federal Nicolas Ferreira protocola na manhã desta quinta-feira um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino por suposto crime de responsabilidade. A representação acusa o magistrado de atuação político-partidária vedada a integrantes do Supremo, após Dino sugerir uma chapa imbatível para as eleições do governo do Maranhão, encabeçada por Felipe Camarão do PT, atual vice-governador. Sob qualquer ângulo, dúvidas não pairam de que a excelência transpôs os limites impostos aos magistrados e efetivamente atuou com viés político em evento público de notoriedade, afirma a denúncia do deputado Nicolas, obtida pela coluna. O documento é direcionado ao Senado, casa responsável por analisar o afastamento de ministros do Supremo. Já interlocutores de Dino argumentam que a declaração do ministro foi em tom de brincadeira e negam qualquer tipo de atuação partidária. Até parece que iam admitir isso, né? Claramente, mandou que fizesse uma chapa de petistas declarando apoio à mesma, ou seja, atividade político-partidária, lei do impeachment, crime de responsabilidade. Enquanto isso, Temer tenta domar sua cria e diz que Moraes não é radical e que Brasil deve muito a ele. É isso mesmo. O ex-presidente Michel Temer disse que não considera o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes um radical. A prova disso, segundo Temer, seriam as decisões do ministro em que flexibilizam prisões dos envolvidos no 8 de janeiro, do ex-presidente Fernando Collor e do ex-deputado Roberto Jefferson. Temer ainda elogiou a atuação de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, durante as eleições de 2022 e disse que o Brasil deve muito ao ministro. Até parece que ele não recebeu salário durante todo esse tempo, né? O Brasil está devendo a ele. Ele diz: daqueles do 8 de janeiro, ele já liberou muita gente. Então ele faz uma coisa adequada no momento que deveria fazer, não é? Para garantir as eleições. E está fazendo agora com vistas à pacificação do país. Aquelas penas de 14, 15 e 17 anos devem ser reduzidas. Isso está começando a acontecer e há instrumentos jurídicos para isso, afirmou Temer na entrevista à Folha de São Paulo nesta quarta-feira. Agora que ele criou o monstro, ele tenta aí passar aquele paninho, né? Mas o povo tá de olho. Todo mundo sabe que o filho é teu. Agora assume, Temer. E vamos agora com o vídeo fresquinho liberado pelo deputado Gustavo Gayer nessa quinta. Derrotado pela segunda vez, Moraes perde mais uma e mostra ao mundo que o Brasil se perdeu. Mais uma vergonhosa derrota do Alexandre de Moraes, uma derrota internacional que consolida a percepção dos outros países de que o Brasil já não é mais uma democracia. Nós tivemos essa semana uma semana diferente, né? Uma sequência de gafes, de
embaraços internacionais, de crises diplomáticas, Lula indo para a cúpula internacional de ditadores, a Janja querendo pagar sapo ou sermão para o ditador da China, depois o Lula admitindo que quer censurar o Brasil como a China e comparando a sua eleição aqui à ditadura chinesa. Aí você pensa, não tem como ficar pior, né? Nós temos o presidente e a primeira-dama envergonhando o Brasil. Só que aí você tem que lembrar, o Brasil é um país de 2 presidentes. Tem o Lula e tem o Alexandre de Moraes, que manda mais do que o Lula, inclusive. E aí, Alexandre de Moraes tem sofrido também alguns reveses internacionais. Ele acha que ele pode mandar em outros países como ele manda no Brasil. E você se lembra muito bem o escândalo que foi quando Alexandre de Moraes pediu a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio na Espanha. A Espanha recusou, Alexandre de Moraes fez uma pirraça, bateu os pés no chão e soltou, liberou para a prisão domiciliar um traficante húngaro que está aqui no Brasil e que a Espanha está pedindo a extradição. Então ele quis soltar um traficante. Viu que pegou muito mal, afinal de contas o traficante não tem casa no Brasil, não tem como ter prisão domiciliar, teve que devolver o cara para a cadeia. Mas foi uma vergonha gigantesca. E aí você se lembra disso aqui, quando ele pediu a extradição e a Espanha deu essa resposta, motivação política, e nega extraditar Oswaldo Eustáquio. Uma corte da Espanha, a Suprema Corte da Espanha, basicamente documentou uma resposta que fala isso aqui, ó. O STF brasileiro não é mais técnico, é um órgão político, está perseguindo opositores e nós não vamos devolver o Oswaldo Eustáquio. Não satisfeito, o governo brasileiro foi lá e recorreu. E aí hoje sai a resposta. Justiça da Espanha rejeita recurso por extradição de Oswaldo Eustáquio. O Tribunal Espanhol considera que o Brasil não tem legitimidade para recorrer de forma autônoma da decisão que negou a extradição. A Justiça na Espanha negou um recurso apresentado pelo governo brasileiro para reverter a decisão que recusou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, 46 anos. Ele é alvo de mandado no Brasil por crimes como ameaça, corrupção de menores. Aqui, corrupção de menores, sabe por quê? Porque ele perdeu a renda dele, daí a filha dele começou a pedir Pix para sobreviver e eles estão falando que ele está corrompendo a filha dele, usando as redes sociais da filha. Olha que loucura isso aqui. E tentativa... Aquela famosa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito que ninguém no mundo, agora a gente está vendo, não são só os brasileiros que não acreditam, o mundo já não acredita nessa tal tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A decisão foi tomada em 5 de maio pela terceira sessão penal da Audiência Nacional, que considerou que o Brasil não tem legitimidade. Em 14 de abril, aí fala que eles já tinham pedido extradição, e na época o tribunal argumentou que os fatos atribuídos ao jornalista estariam conectados a condutas de natureza política, o que inviabiliza a entrega. Na nova decisão, o tribunal reforçou que o Estado brasileiro não é parte do processo e, por isso, não pode recorrer de forma autônoma, podendo, se for o caso, só aderir ao recurso do Ministério Público. Lembrando, quem que entrou com esse recurso? Não foi o Alexandre de Moraes. Quem entrou com o recurso foi a AGU, foi o Bessias. Lembra do Bessias, aquele que ia levar o documento lá para o Lula não ser preso, que a Dilma falou assim, o Bessias está aí daí com aquele documento que era para nomear ele na Casa Civil, para ver se dava para ele foro privilegiado e ele poder ser preso. Lembra disso, né? Pois bem, o AGU, o Bessias foi lá, tá aqui, ó. A AGU informou que se manifestou favoravelmente à tentativa de recurso com o entendimento que todas as medidas legais cabíveis devem ser adotadas para viabilizar. Cara, como é que o cara pode ser tão imbecil assim, né? O Imbecias. Ele não tem nada a ver com o processo, ele vai lá, entra com um recurso, leva um não e fica mal pro Moraes ainda, porque volta à tona e o Brasil relembra esse ato vexaminoso onde a Espanha recusa a extradição de um jornalista por dizer que a Suprema Corte está pedindo a prisão dele por motivos políticos. Você entende a gravidade disso? Existe uma decisão de um colegiado da Suprema Corte Espanhola, um documento real, dizendo que a Suprema Corte Brasileira está pedindo a prisão de alguém por política. Pelo amor de Deus. E aí o Alexandre de Moraes continua fazendo o que ele quer. Agora condenou a Zambelli a 10 anos, né? Por que ele condenou a Zambelli? Porque sem prova alguma ele disse que ela estava ligada ao hacker que invadiu o Conselho Nacional de Justiça e depois condenou também ela por porte ilegal de armas, sendo que ela tem porte de armas. Não aceitou a decisão da Câmara dos Deputados, de 315 deputados, da suspensão da ação penal contra Bolsonaro, mas tá tudo bem. A democracia tá punjante. Mais uma vergonha.
Agora, a AGU fazendo o Alexandre de Moraes passar vergonha. Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 14 de maio, em 2005, está fazendo 20 anos hoje, o estouro no primeiro governo Lula do mensalão. Dinheiro público para comprar voto no Congresso. No Supremo brilhou o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. E Roberto Jefferson brilhou denunciando tudo. Caiu o ministro-chefe do Gabinete Civil, que era o mais importante do governo, José Dirceu. Foi preso, e muitos outros. Marcos Valério era o que ajeitava as coisas. Hoje tem o careca do INSS lá ajeitando as coisas. Pois bem, voltemos ao que disse o presidente polonês, né? A vergonha de aplaudir Putin, que está procurado pelo Tribunal Internacional por sequestrar crianças da Ucrânia, né? Por exemplo. E aí a pergunta é a seguinte, né? Será que não estava informado? O indiano foi convidado. Não foi. Mas foram o que deu golpe no Egito, ditador do Egito, o da Bielorrússia, que está no governo desde 1994, o Maduro, o de Cuba, o do Irã, o da Coreia do Norte. O da Coreia do Norte toma os cuidados secretos e não faz essas coisas, né? Mas o da China, claro, estava lá, né? Todo um lado anti-ocidente, anti-americano e não democrático. E Lula, né? Com seus afins, com seus amigos. Ficou, tá? É o registro disso, né? E lá em Pequim, Janja fez dupla com Dilma, imbatíveis. Aquela história do TikTok, que Lula tentou puxar para ele, dizendo que foi ele que levantou o assunto, mas depois ela entrou para falar e tal, e que ela não é cidadã de segunda classe, que não possa falar. Ele desconhece totalmente o ritual diplomático de um encontro entre chefes de Estado, né? Mas depois a Dilma pegou aquele mapa com o seu afim Márcio Portman, o inventor do mapa, que mostra a realidade. O Brasil de cabeça para baixo e sem norte. Desorientado, pensando que é o centro do mundo. É esquizofrenia pura. E vexame para nós brasileiros. A gente tem tanta riqueza natural, né? Porque a gente não tem também uma compatível riqueza humana com a nossa riqueza natural. É só a gente estudar, ter conhecimento, subir e não descer. O Papa falou, o Papa missionário, agostiniano missionário. Não para esse Papa. Em contato com todo mundo. E ele falou que para os jornalistas, né, evitem, resistam à mediocridade, à vulgaridade, de puxar o povo para cima e não empurrar para baixo, para poder dominar, porque o povo empurrado para baixo fica dependente do Estado e sem conhecimento para entender o que está acontecendo e acha que o Estado é bonzinho dando Bolsa Família. Né? Aí há aquele espetáculo triste daquela cidade lá do Maranhão que a gente viu nas redes sociais, né? Com a mesa cheia de comida. Bom, queria falar também da Previdência, né? Não dá para a gente terminar a nossa conversa sem falar da Previdência. A mulher do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos é o mesmo cujo vice-presidente é o irmão do Lula, Frei Chico. Ela foi contratada para decorar o hotel em Praia Grande, que é desse sindicato.
e ela tem uma offshore na Flórida, lá em Boca Raton. Eu acho que é em Boca Raton que está correndo aquele processo lá que envolve Alexandre de Moraes. Né? Bom, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é na mesma cidade. E aí, os governistas têm dizendo, não, começou com Bolsonaro. Só que não, omitem que Bolsonaro, quando percebeu que havia isso, já no primeiro ano, baixou uma medida provisória 871 para acabar com isso. E aí a Malu Gaspar, que é do Globo, foi pesquisar nos anais da Câmara e do Senado para saber se era verdade, e descobriu que não era. Que a oposição de então, a esquerda, fez de tudo, chegou a ter uma força-tarefa da esquerda para derrubar a medida provisória de Bolsonaro, que moralizava, que transferia, ou melhor, que punha nas mãos dos aposentados e pensionistas a decisão de contribuir ou não com os tais sindicatos. Eles fizeram o maior barulho na Câmara, conseguiram, digamos, suavizar a medida provisória, ainda conseguiram um buraquinho. E a Malu Gaspar descobriu que um discurso na tribuna do deputado Carlos Veras, do PT, que é irmão do presidente desse sindicato dos aposentados, idosos e pensionistas, fez um discurso dizendo que essa emenda à medida provisória era para salvar trabalhadores e trabalhadoras. Eu acharia mais lógico dizer trabalhadoros e trabalhadoras, não é? Bom, mas enfim. Então, teve uma força-tarefa. E aí, resolveu-se tudo quando entrou o governo Lula de volta. Aí liberou de vez. E é isso que a gente está vendo. E agora, estão dizendo que esses aposentados, pensionistas, idosos, frágeis, é só recorrer ao app, ao aplicativo Meu INSS, que está disponível no mundo digital. Será que eles vão ter condições? Ou será que a secretária do careca do INSS tem mais informações do que o Dataprev para só saber quem foi que cedeu e consultar? Parece que não está havendo muita vontade, né? Mesmo porque a gente está vendo que ninguém nesses sindicatos aí, que claramente agiram como estelionatários, né? Ninguém foi preso. É tudo muito estranho. Aliás, descobriu-se também que lá o SAC, né, é o Serviço de Atendimento ao Cliente, tinha ordens do chefe, que era integrante do Sindicato da Pesca, que aqueles que reclamavam pelo telefone, que ainda são da geração do telefone, mandava lá para o app, para o aplicativo, para o site. Aí a pessoa desligava, perdendo outro mês com R$30, R$25, R$40. Meu Deus. E o governo faz de tudo para evitar uma CPI, porque só uma CPI para investigar isso, porque está muito profundo, né? Nesse dia do aniversário, 20 anos de Mensalão. Continua tudo o mesmo. Afinal, foram os eleitores que queriam de novo, com todo o seu esforço de masoquismo. De Lisboa, Alexandre Garcia. É isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like e até a próxima.